Olá a todas e todos que nos assistem hoje. Eu sou a Tatiane, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP, onde eu sou líder do projeto de pesquisa que busca discutir e investigar o debate e as tentativas de reforma da Lei de Direitos Autorais brasileira. Quero também te apresentar a Isabela, que estará aqui conosco hoje. Ela é estagiária também do centro e ela está aqui para a gente poder entrevistar a Maria Eduarda, vou chamar ela de Duda, porque ela também fez parte do centro, agora ela já não é mais nossa estagiária, mas ela também nos ajudou ano passado, em 2021, com uma série de entrevistas e textos sobre direito autoral online, que eu recomendo que vocês assistam. É, a ideia dessas entrevistas é, na verdade, aprofundar o material que a gente produziu no ano passado, em 2021. Agora, a gente está chamando autores de artigos e ensaios do livro Direito Autoral na Internet, Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. Essa obra está sendo organizada por nós, do CEP, e ela conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi. Ela tem como objetivo reunir grandes nomes desta área e pesquisadores novos e estudantes desse tema que já puderam se debruçar sobre temas específicos, como, por exemplo, o caso da Duda, para a gente poder discutir para onde a gente está indo nesse debate da reforma de leis autorais, quais caminhos que são possíveis que a gente tome, caso a gente consiga participar de uma nova consulta pública ou, enfim, haja novos PLs, né, para a gente poder reformar a nossa lei de direitos autorais. Então, a ideia agora é a gente ultrapassar um pouco das palavras escritas dos autores e escutar as vozes, as opiniões sobre todo esse campo de pesquisa que está cada vez mais em transformação por causa da constante transformação e evolução da internet, como ela interfere os direitos autorais no Brasil e no mundo. Então, hoje, recebendo a Maria Eduarda, eu vou pedir para que ela se apresente um pouco aqui, e daí depois a gente vai começar a nossa conversa sobre o ensaio dela, que ela escreveu de título Desafios para a definição do regime jurídico de plataformas de streaming SVOD no Brasil. Então, eu agradeço por ter aceitado o convite, né, para participar desse projeto, do livro. O ensaio ficou excelente, já vou admitir aqui para o pessoal, quero muito que todo mundo leia. E a palavra é de você, então, para você se apresentar, Duda. Bem, boa tarde, Tati e Isa. Eu sou Maria Eduarda Freire, como a Tati já me apresentou. Eu estou no sexto semestre de Direito na Faculdade de São Paulo, da FGV, e eu comecei a fazer parte do programa de introdução à pesquisa no primeiro semestre de 2021, como a Tati também já explicou. E esse ensaio que eu escrevi foi o desafio que surgiu no segundo semestre do ano passado, como exercício do programa de pesquisa, e eu já tinha interesse sobre plataformas de streaming. Como eu estava estudando direitos autorais, eu queria me aprofundar um pouco mais no que poderia existir dentro desse mundo, que eu não fazia muita ideia. Eu sou aluna da graduação, então tudo é muito novo. E no início eu estava realmente buscando um tema dentro desse tópico grande, e a partir de revisão bibliográfica, eu fui afunilando e vendo que o assunto em torno dos streamings de vídeo, especialmente os como a plataforma da Netflix, da Amazon, que são os streamings de vídeo on demand, não são exatamente discutidos em tantos artigos. Todos os artigos que eu encontrava eram basicamente sobre a indústria fonográfica, e eu fiquei muito curiosa para saber por que se falava um pouco disso e em que pé a gente estava em termos de tanto pesquisa como de regulação. E, no final das contas, eu fui mapeando um pouco os temas que existiam nesse campo, e no final, como uma aluna e uma pessoa que está aprendendo sempre, eu cheguei à conclusão de que o meu papel poderia ser, junto com a Tati, de mapear os desafios, na verdade, que surgem nesse campo, e não exatamente dar uma resposta exata, porque é muito complexo. E nessa posição eu acabei escrevendo o que se tornou esse ensaio, e, enfim, ele surgiu dessa curiosidade um pouco ampla, mas que no final eu aprendi muita coisa e juntei vários
caminhos que, enfim, a gente precisa discutir para delinear uma regulação, tanto um pouco no sentido de direitos autorais, como também no sentido regulatório mesmo, dessas plataformas no ordenamento jurídico brasileiro. Duda, muito obrigada pela sua apresentação. Agora, partindo um pouco para as perguntas, você mostra em seu ensaio como é difícil lidar e, portanto, regular serviços digitais que estão em constante alteração, como os streamings e os streamings de vídeo on demand. Você, inclusive, elenca diversos desafios que hoje a questão jurídica, nesse contexto, impõe a advogados, produtores de conteúdo, e quem quer que precise navegar nesse mar de modelos, regulações e interesses, né? E então, a primeira pergunta é o seguinte: o que você vê como tendência no Brasil de mudança e avanços na tentativa de sanar as deficiências legislativas? Você acredita que o Brasil está seguindo um modelo estrangeiro ou está reagindo a problemas sem uma direção adequada de regulação? Primeiro de tudo, eu acho que eu só queria fazer um comentário sobre o porquê de pensar assim a regulação é, no sentido até um pouco mais amplo de incentivo e de arte, produção de conteúdo nacional. E eu acredito que, no geral, esse intento de regular surge porque a gente acredita que um campo é importante, e se ele tem uma importância e ele deve ser incentivado, a gente tem que regular de uma maneira que, enfim, siga determinados interesses. E eu acho que o que manda nesse campo é justamente é, uma série de interesses que estão em jogo. E, dado a isso, eu sinto que a tendência é um pouco disforme, na verdade, porque existem muitos atores em disputa, mas eu acho que dá para separar em dois grandes rumos, que seria o de adequar as plataformas de streaming aos modelos tradicionais comuns que a gente já existe, que já são muito regulados, como o do serviço de acesso condicionado, e um outro sentido de, enfim, criar um ambiente mais desregulado em termos de controle mesmo, de taxação e de, enfim, sistemas de incentivo que sejam atribuídos às plataformas para ser o mais atrativo para investidores externos. Então, eu acho que tem esses dois caminhos. Mas, num modo geral, eu vi, pelo menos nas decisões e nos PLs, um intento muito de chegar a um papel de equiparação desses modelos, de não extinção dos modelos tradicionais e talvez trazer para os streamings muito do que se tem quanto a concepções já anteriores, como, por exemplo, o pagamento ao ECAD, a decisão do STF que encarou os streamings como um local de execução pública, entendendo que a internet é um lugar aberto e que, basicamente, se deve incidir o ECAD sobre obras expostas na internet. Então, de uma certa maneira, há um viés bastante analógico dos sistemas de internet para adequar a regulação já existente. Então, talvez de não sair criando tanto normas específicas, mas tem muitas coisas sendo enquadradas. No sentido de encargos, como a Condecine, para os modelos tradicionais de televisão, a gente vê que há também uma tentativa muito grande pelos PLs que eu menciono, inclusive no ensaio, de se fazer presente na regulação desses streamings a incidência da Condecine. E isso tudo tendo uma visão de regulação que busca por objetivos de dar proeminência ao conteúdo nacional.
E, de certa forma, tudo isso cria encargos e taxas, e as plataformas que têm que arcar com isso, querendo ou não, têm a competitividade afetada. Então, os serviços de acesso condicionado, no momento, são mais regulados, eles incidem muito mais normas e taxas mesmo, o que dificulta a competição com as plataformas. A gente pode encarar as plataformas como uma evolução natural da televisão como a gente conhece, mas também dá para encarar de uma maneira diferente, dá para encarar que é simplesmente um outro formato, não uma evolução. E sendo um outro formato, a gente tem que ter uma equiparação competitiva, querendo ou não, para não desbancar um modelo simplesmente por não regular, escolher não regular. Então, eu acredito que os interesses são muito grandes, porque as empresas de serviços de acesso condicionado e as emissoras, todos os agentes tradicionais são muito fortes e eles conseguem se impor nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, tem também muita força no lado de trazer maior investimento para o Brasil e manter essas empresas internacionais, que as plataformas de streaming, no geral, são no Brasil. Então, eu sinto que há uma tendência um pouco díspare, mas existe também um sentido uníssono em querer, talvez, vamos dizer, criar maneiras de manter os dois campos existindo. Então, no sentido, por exemplo, da Condecine, tem muito uma tentativa de se alocar os recursos e taxas de uma maneira que vem sendo feita em outros países, como na França, no Chile, de preeminência de conteúdo nessas plataformas, e não necessariamente da maneira como era feita em outros formatos, como até em cinemas, que você tem que fazer... Nossa, me fugiu o nome agora. Cota de tela. Então, uma maneira de adaptar as cotas de tela para os streamings seria a questão da proeminência, e, enfim, tem muitos pontos que dá para se pensar na experiência exterior, mas, ao mesmo tempo, é uma questão de escolha mesmo, de estrutural e de intenção do regulador e dos objetivos do país. Se a gente quer que a gente produza mais e que mantenha um conteúdo nacional, ou se a gente quer ter mais empresas de fora atuando o mais livremente possível e não querendo sair do Brasil a custo nenhum. Então, tudo são escolhas e objetivos que a gente traça, e eu sinto que a discussão é muito acalorada, mas também não dá para dizer que tem um só caminho. Duda, muito obrigada pela sua resposta. Você foi mais que ótima. Fiquei muito curiosa em saber um pouco mais sobre isso. Com certeza vou ler o seu ensaio, mais do que eu já li, para falar a verdade. E, bom, pensando na pergunta 2, um pouco mais voltada para a questão da lei de direitos autorais, você cita em seu ensaio alguns pontos ou desafios que precisamos levar em conta para melhorar a nossa regulação autoral frente ao contexto de formas de streaming, de vídeo on demand, como você acabou de falar um pouco, como uma análise não analógica, ou seja, olhando para questões de tecnologia e conectividade, da natureza dessas plataformas, auxiliaria uma... Gente, eu posso começar de novo essa pergunta? Obrigada, porque eu não tinha lido. Tá bom. Só deixa eu ver aqui. Tá, agora eu entendi. Eu descartei o ponto de... Tá, tá. Duda, muito obrigada pela sua resposta. Você foi mais que ótima. Pensando um pouco agora na pergunta 2, em relação à reforma de lei de direitos autorais, você cita em seu ensaio alguns pontos ou desafios que precisamos levar
em conta para melhorar a nossa regulação autoral, frente ao contexto das plataformas de streaming, de vídeo on demand, como você acabou de falar. Como uma análise não analógica, ou seja, olhando para questões de tecnologia e conectividade, da natureza dessas plataformas auxiliaria uma melhoria na nossa regulação autoral. E você poderia nos dar exemplos de caminhos que você acredita que faria sentido para um futuro que seja bom no sentido regulatório? Bem, no sentido de direitos autorais, eu acredito que primeiro a gente tem que olhar, como eu faço uma breve recapitulação no artigo, como funciona a distribuição de autoria mesmo na indústria audiovisual. Acontece de uma maneira um pouco não usual para quem estuda direitos autorais, não dando enfoque a essa perspectiva, porque, por exemplo, muitas obras, o parâmetro assim mais básico que a gente tem pode ser pensar num cinema hollywoodiano e um contexto americano, e eles têm uma concepção de direitos autorais diferente da nossa, a partir do momento que eles não têm essa divisão do patrimonial e moral como a gente tem. Lá, majoritariamente patrimonial e muito voltada a uma questão de remuneração mesmo, de o esforço feito para se concretizar uma obra, e no final das contas isso acaba refletindo um pouco no modelo de funcionamento da atribuição de direitos no final da cadeia, o que significa que os artistas envolvidos, por exemplo, num filme, são empregados de uma produtora e eles recebem por relação de trabalho, não exatamente os direitos autorais. A produtora tem os direitos autorais. E no final das contas, isso facilita muito o manejo de direitos autorais no ambiente de streaming. Eu menciono que os direitos autorais na plataforma de streaming são administrados a partir do mecanismo de licenciamento, e isso, querendo ou não, funciona muito bem, pensando no sentido que como a indústria funciona, porque você tem lá a atribuição de direitos definida por contrato em tempo determinado, e você cede à plataforma os direitos de uso daquela plataforma ou daquele filme, daquela série, por um determinado tempo, e a questão autoral está resolvida. Você não tem outros agentes para lidar, para você conseguir utilizar a obra. Então, eu acho que no sentido dos streamings de vídeo on demand, a questão é um tanto bem resolvida nesse sentido. Eu acho que é suficiente como ela funciona, pensando nessa lógica da indústria. Se a indústria, porventura, vira tomar outros rumos, como eu menciono rapidamente no ensaio, sobre a questão jornalística, de atribuição de direitos autorais a conteúdo jornalístico, a gente pode pensar que, por exemplo, no caso não seria um filme, mas num documentário, você ter a atribuição de direito a o jornalista. E pensando também no Brasil, a gente tem alguns casos de atores que entram com ações para barrar pelo direito conexo, né, que eles têm da obra, o uso de uma obra. Então, eu acho que a gente tem um problema diferente no Brasil, no sentido que a gente tem outras dimensões de direitos autorais, que não só a patrimonial, que podem dificultar o manejo das obras nessas plataformas. E essas plataformas não estão acostumadas com esse tipo de ordenamento, porque eles não têm essa dimensão. Eu acredito que não seja um problema tão recorrente, mas é um problema que existe. Então, essa pode ser uma das dificuldades que, honestamente, como está tão sedimentado o modo como a indústria funciona, é muito difícil dar
problemas efetivos na prática ao longo dos anos. Mas é possível, dado essa característica do direito autoral no Brasil. Mas, por outro sentido, não é exatamente o enfoque do ensaio, mas quando você pergunta sobre a questão de tecnologia e conectividade, eu penso muito na inadequação da lei de direitos autorais às novas formas de criação de conteúdo na internet. Então, não necessariamente nos streamings de vídeo on demand, que tem esse formato fechado, né, de licenciamento e que não tem muita brecha para dar problema. Por outro lado, o YouTube é um lugar 100% diferente em termos de pessoas físicas colocam seus vídeos e a plataforma não necessariamente processa os vídeos antes. O YouTube já se desenvolveu bastante depois de muitas questões que ele se envolveu, mas querendo ou não, eu sinto que a lei brasileira não acompanha as mudanças que ocorreram com o modo de produção de conteúdo na internet, não só o modo de disponibilização. Então, quando a gente tem tão poucas restrições aos direitos autorais na Lei de Direitos Autorais brasileira, a gente não consegue enquadrar propriamente o que é uma infração, por exemplo, o uso de uma obra de um autor brasileiro numa plataforma como o YouTube. Então, eu sinto que a lei de direitos autorais brasileira precisa se adaptar não só à forma como os conteúdos são disseminados, como também enxergar a nova forma como os conteúdos são feitos. E a tecnologia, querendo ou não, muda muito como os conteúdos são feitos e até as concepções de o que é uma obra derivada e até que ponto ela causa dano a uma obra original, no sentido de coibir que ela seja utilizada. Então, aquela obra ali realmente concorre com a obra original, no sentido moral, acho que dá para sempre falar sobre a atribuição de autoria, mas no sentido patrimonial, que seria o que levaria à desmonetização de conteúdos, por exemplo, é questionável. Então, eu acho que a gente tem que endereçar o debate da Lei de Direitos Autorais brasileira muito nesse sentido. Perfeito, excelente. Acho que, enfim, você falou muita coisa muito interessante. Eu acho que o pessoal vai querer se aprofundar muito nas discussões que você trouxe. Então, queria saber se você tem recomendações de textos, obras, materiais audiovisuais que o pessoal possa se aprofundar, né, nos estudos. A gente vai deixar listado nas nossas páginas do CEP, mas, enfim, agora é a hora de falar um pouco sobre como que foi esse processo de pesquisa e se você tem autores ou institutos, esse tipo de material interessante para o pessoal consultar. Para a pesquisa que eu fiz, para o ensaio especificamente, eu acho que a minha grande dificuldade foi achar materiais consolidados sobre o tema específico, porque não tem. Então, você não vai encontrar um grande livro sobre streamings e regulação e direitos autorais, tudo no mesmo canto. Então, o que eu tive que fazer, e foi um grande exercício, foi olhar cada esfera um pouco que separada. Olhar a esfera da regulação, olhar a esfera de como funcionam os streamings e a esfera dos direitos autorais. Então, nesse sentido, para a discussão de regulação, eu recomendo que os PLs que eu menciono no próprio ensaio sejam acompanhados, eles estão em tramitação ainda. O PL 8889 de 2017 e o recente PL 438 de 2022. E também tem textos sobre direitos autorais que eu acho que valem ser estudados, autores como o próprio Sérgio Branco, que tem seu artigo no livro, textos mais simples e rápidos, como o que a gente produziu no CEP, como o Direito Autoral 101,
Acho que esses textos servem como base para entender todo o escopo dos direitos autorais e leituras como livros de audiovisual, para quem quer entender como a indústria funciona. É um livro que eu consultei bastante para entender, pelo menos, a maneira como ocorre nos Estados Unidos de distribuição de direitos autorais e também de relação de trabalho e indústria no audiovisual, foi um chamado The Deal Making in Films. Eu esqueci de quem é o texto, mas eu vou passar a referência, e ele é muito bom para entender um pouco como funciona a questão de funcionamento mesmo da indústria. E eu gosto muito também da Andressa Bisutti e a tese de mestrado dela, que fala muito sobre streamings no Brasil e basicamente ela endereça os impactos das novas tecnologias na cultura e no audiovisual no geral. Então, esses são alguns dos textos que eu acho interessante, mas eu sempre recomendaria buscar em cada campo um pouco aprofundar separadamente para juntar, porque a gente precisa construir uma literatura sobre isso. Não existe uma literatura específica. Então, acho que a gente tem que fazer o esforço agora de misturar esses conhecimentos e chegar a conclusões científicas, realmente pesquisas sobre o tema. Perfeito. Eu acho que você deixou um gostinho de quero mais sobre esse assunto para todo mundo, então acredito muito que o pessoal vai se aprofundar e vai pegar essas referências. Então, eu agradeço muito pelas respostas, eu acho que foram excelentes, não tenho muitos comentários, realmente gostei bastante. E, bom, eu vou deixar o recado para o pessoal aí de casa, para acompanhar a nossa página, ver as próximas entrevistas, as entrevistas que já foram tanto dessa série quanto lá em 2021, que a Duda também estava nos bastidores, né, ajudando a gente com os artigos. Enfim, a gente escreve sobre direito, tecnologia e sociedade, para além de direito autoral, e fica aí o convite para acompanhar nosso trabalho. E obrigada novamente a Isa e a Duda pela entrevista. Valeu, gente.